Olá, eu sou Eric Chiconelli Gomes e este é o podcast Entre Linhas e Leis, leituras para pensar o mundo. Hoje vamos atravessar os corredores de Moscou dos anos 1930, guiados por uma figura incomum, o próprio diabo, ou mais precisamente, Voland, o visitante estrangeiro que desmascara a hipocrisia, o autoritarismo e a falsidade moral da sociedade soviética com uma ironia desconcertante. Falamos de O Mestre e Margarida, romance póstumo de Mikhail Bulgakov, publicado pela primeira vez em 1967, mais de 20 anos após a morte do autor em 1940. Esta obra, considerada uma das mais importantes da literatura russa do século XX, representa um dos maiores testemunhos literários da tensão entre o poder, a verdade e o destino dos indivíduos em regimes opressivos. Mas o que esse romance, ambientado na União Soviética stalinista, pode nos ensinar sobre o direito e o Brasil contemporâneo? Para compreendermos a profundidade jurídica desta obra, precisamos primeiro situar seu autor e seu tempo. Mikhail Afanasyevich Bulgakov nasceu no ano de 1891 e faleceu em 1940. Foi um médico, dramaturgo e romancista, vivendo sob o regime soviético de Stalin. Durante os anos 1930, período em que escreveu secretamente O Mestre e a Margarida, a União Soviética vivia sob um dos mais brutais sistemas de controle social da história moderna. Os grandes expurgos de 1936 e 1938 eliminaram milhões de pessoas consideradas inimigas do povo. Inimigas do povo eu coloco entre aspas aqui. O sistema jurídico havia se transformado numa máquina de legitimação do terror do Estado. Tribunais funcionavam como teatros onde o veredito era conhecido antes mesmo da acusação ser formulada. A confissão era extraída por tortura e a defesa, quando existia, servia apenas para dar uma aparência de legalidade ao processo. Bulgakov, como médico intelectual, testemunhou de perto essa transformação do direito em instrumento de opressão. Suas peças foram censuradas, seus livros proibidos e ele próprio viveu sob constante vigilância. Não é coincidência que O Mestre e Margarida só tenha sido publicado décadas depois de sua morte. A obra era perigosa demais para ver a luz em vida. Antes de tudo, este não é um livro de fantasia escapista. Ao contrário, é uma poderosa alegoria da instrumentalização da razão e da legalidade por sistemas de poder que não toleram contradições nem subjetividades. Na obra, o direito é uma caricatura de si mesmo. Leis existem, mas são apenas máscaras para justificar punições arbitrárias, detenções por conveniência política e processos que jamais se baseiam na justiça material. O hospício onde o mestre é internado cumpre uma função análoga a um tribunal kafkiano. Silenciar aqueles que ousam escrever uma outra versão do mundo, mais humana, mais sincera e mais ética. A psiquiatria, assim como o direito, torna-se uma ferramenta de controle social. Quem questiona a narrativa oficial é automaticamente classificado como louco, removido do convívio social através de um processo que se veste de científico e legal, mas que é, na essência, político. Ivan Beznomny, o poeta que testemunha a chegada de Voland, é internado não por apresentar sintomas de doença mental, mas por relatar uma verdade inconveniente, a presença do diabo em Moscou. Sua internação revela como o sistema médico-jurídico funciona como dispositivo de poder, definindo quem tem o direito de falar e quem deve ser silenciado. Na Moscou retratada por Bulgakov, a sanidade é suspeita e o absurdo se torna a norma. É neste universo invertido que a literatura passa a ser o último reduto de resistência, o espaço onde se afirma a verdade contra a mentira institucionalizada. O personagem do mestre é o arquétipo do intelectual que desafia a narrativa oficial e é, por isso, condenado ao esquecimento, ao exílio interior. A obra do mestre sobre Pôncio Pilatos, uma reflexão sobre o poder, responsabilidade e covardia moral, representa tudo aquilo que o regime soviético teme: a capacidade humana de pensar criticamente sobre a autoridade, de questionar as decisões dos poderosos, de revelar a fraqueza por trás da aparente força do Estado. E aqui encontramos uma questão jurídica fundamental. O que acontece quando o próprio sistema de justiça se torna o principal violador da justiça? Bulgakov sugere que nessas circunstâncias, a loucura pode ser a única resposta sã possível. A recusa em aceitar o mundo absurdo como normal é paradoxalmente o maior sinal de sanidade mental. Se transportarmos esse debate para o contexto jurídico brasileiro, veremos ecos profundos e perturbadores. Vivemos em um país em que a seletividade penal é não apenas visível, mas estrutural, onde a espetacularização dos processos convive com a negação de direitos básicos à ampla maioria da população.
Ao longo da nossa história, quantas vozes foram sistematicamente silenciadas nos porões da ditadura militar, nos presídios superlotados que funcionam como depósitos humanos, nos manicômios judiciários onde as pessoas aguardam décadas por um laudo psiquiátrico, nas favelas invisibilizadas pela justiça, nas florestas onde lideranças indígenas e ambientais são assassinadas, porque não serviam ao projeto de país dos poderosos? A criminalização da pobreza, a aplicação diferenciada da lei segundo critérios de raça e classe social, o uso político da prisão preventiva, a transformação de operações policiais em espetáculos midiáticos, todos esses fenômenos revelam como o direito pode ser instrumentalizado para manter estruturas de poder em vez de questioná-las. O que o mestre e a Margarida nos provoca é uma reflexão incômoda. A lei pode existir como forma, sem existir como justiça. A burocracia, a autoridade e até mesmo a retórica jurídica podem ser utilizadas para legitimar o absurdo, o controle do pensamento, a destruição simbólica do dissenso. O personagem Wolland, figura demoníaca, atua paradoxalmente como um agente da verdade, mas não a verdade oficial, e sim aquela que emerge das contradições sociais, da podridão por trás da respeitabilidade burguesa. Ele expõe a elite corrupta, os literatos servis ao regime, os tribunais de fachada, e o faz com humor sombrio, que lembra o quanto o poder detesta ser ridicularizado. A famosa cena do teatro de variedades, onde Wolland realiza um show de mágica que desmascara a ganância e a mesquinhez da plateia moscovita, funciona como uma metáfora poderosa sobre o papel do direito crítico. Assim como Wolland revela a verdadeira natureza das pessoas ao oferecer-lhes tentações, um sistema jurídico verdadeiramente democrático deveria revelar as contradições sociais, expor as injustiças, questionar os privilégios. No Brasil contemporâneo, não precisamos olhar muito longe para encontrar paralelos. Desde as comissões parlamentares de inquérito e seus espetáculos jurídico-midiáticos, passando pelas prisões preventivas mediaticamente justificadas como defesa da moralidade, até as ações que criminalizam o protesto social e manifestações artísticas, vemos constantemente um embate entre uma legalidade que se pretende neutra e uma realidade social marcada pela exclusão e pelo autoritarismo. O Mestre e a Margarida é, assim, uma denúncia literária contra o sistema que transforma a verdade em mercadoria estatal, um alerta contra o moralismo hipócrita, contra o controle da linguagem e contra o autoritarismo mascarado de normalidade democrática. E mais do que tudo, é um lembrete. A justiça real começa onde termina o medo, inclusive o medo de escrever, de amar e de resistir. A obra de Bulgakov sugere que quando as instituições formais da justiça falham, a literatura pode funcionar como um tribunal alternativo da história. É através da narrativa da imaginação, da criação artística que se preserva a memória dos oprimidos e se mantém viva a possibilidade de um mundo diferente. Isso nos leva a refletir sobre o papel dos juristas críticos, dos advogados populares, dos promotores e juízes comprometidos com a justiça social. Não seriam eles também uma espécie de mestres que insistem em escrever uma outra versão do direito, mais humana e democrática, contra todas as pressões do sistema? Ao final do romance, Margarida desafia as forças infernais e os códigos morais de sua época para salvar o mestre e sua obra. Esse gesto, aparentemente insano aos olhos da sociedade conservadora, é na verdade a mais bela forma de insurgência contra o mundo onde a censura, a covardia e a conveniência tentam apagar a experiência singular do outro. Margarida representa a força do amor como princípio ético superior às leis humanas. Sua decisão de aceitar torna-se rainha do baile de Satã para salvar o mestre não é apenas um ato de devoção pessoal, mas uma declaração política. Existem valores mais importantes que a respeitabilidade social, a obediência às normas, a submissão à autoridade. No contexto jurídico, isso nos faz pensar nas mães de vítimas de violência policial que transformam sua dor em luta por justiça, nos familiares de desaparecidos políticos que nunca param de buscar a verdade, nos movimentos sociais que insistem em defender direitos, mesmo quando isso significa enfrentar a criminalização. São todas formas de loucura amorosa que se recusa a aceitar a injustiça como destino inevitável. E é isso que o direito, em sua forma mais plena e democrática, deveria ser. Um campo de garantia do dissenso, da alteridade, da pluralidade ética, um instrumento contra a opressão, não seu verniz civilizatório. Um espaço onde as Margaridas deste mundo possam defender seus mestres contra os Wollands do poder institucional. A lição de Bulgakov é clara. Quando a legalidade serve à mentira, quando o direito se torna máscara da injustiça, quando os tribunais funcionam como teatros do arbítrio, então a literatura, a arte, o amor insurgente podem ser os únicos espaços onde a verdade encontra voz. Para nós, operadores do direito, fica o desafio.
Seremos reprodutores acríticos de um sistema injusto ou teremos a coragem de ser um pouco loucos como o mestre, um pouco rebeldes como Margarida, um pouco irreverentes como o próprio Wolland na sua cruzada contra a hipocrisia? Nos vemos no próximo episódio do Entre Linhas e Leis e até lá libremos. Quando a legalidade serve à mentira, a literatura pode ser o único tribunal onde a verdade contra a voz. Quando as instituições falham em fazer a justiça, cabe a cada um de nós decidir se seremos cúmplices do absurdo ou se teremos a coragem de, como o mestre de Bulgakov, em escrever uma versão mais humana e digna do mundo. Obrigado pela escuta e não se esqueçam. Manuscritos não ardem. As ideias de justiça, uma vez escritas no coração humano, resistem a todos os incêndios da opressão.